Quando uma nova crise militar irrompe no Oriente Médio, muitos brasileiros tendem a encará-la como um acontecimento remoto, quase alheio à nossa realidade. Porém, no cenário global atual, conflitos armados dificilmente permanecem restritos a uma única área geográfica. Eles se propagam por meio das redes de produção, inovação, comércio e decisões políticas que conectam as nações. A verdade é clara. Em um mundo profundamente interdependente, cada guerra reconfigura as prioridades estratégicas dos países. Os impactos vão desde a segurança no fornecimento de energia até os avanços na indústria de alta tecnologia. Para nações com aspirações tecnológicas e industriais como o Brasil, as consequências são inevitáveis. As guerras contemporâneas estão transformando a estrutura da cadeia tecnológica mundial. A geopolítica atual demonstra que conflitos de grande escala podem modificar rapidamente o funcionamento das redes produtivas globais. Estudos recentes sobre geopolítica industrial revelam que equipamentos e componentes que antes circulavam livremente no comércio internacional passam a ser tratados como recursos estratégicos em períodos de instabilidade. Entre os itens mais afetados nesse contexto estão tecnologias essenciais para a segurança nacional e a indústria de defesa, como semicondutores, sensores de última geração, sistemas embarcados, componentes eletrônicos militares e tecnologias de guerra eletrônica. À medida que os conflitos se agravam, os países diretamente envolvidos priorizam o atendimento de suas próprias necessidades internas. Simultaneamente, os governos intensificam os controles de exportação, ampliam os mecanismos de fiscalização e reforçam a vigilância sobre as cadeias produtivas consideradas vitais. Pesquisas do Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, indicam que a competição tecnológica e militar global vem se acirrando ao longo dos anos 2020, especialmente em setores ligados à defesa, inovação e segurança estratégica dos Estados. Grande parte dessas tecnologias críticas circula por ecossistemas industriais concentrados em países como Israel, Estados Unidos, China e Taiwan. Esses polos reúnem a maior parte da capacidade mundial de produção de sensores militares, radares avançados, chips semicondutores e sistemas de comunicação para fins bélicos. Quando as tensões aumentam nessas regiões, os efeitos se fazem sentir rapidamente em todo o planeta. As empresas enfrentam prazos mais longos para entregas, custos elevados e um ambiente regulatório mais rigoroso. Relatórios do Center for Strategic and International Studies, CSIS, destacam que a disputa por semicondutores e tecnologias críticas se tornou um dos principais eixos da geopolítica atual. Isso significa que a estabilidade das cadeias globais já não pode ser considerada uma garantia permanente. Outra consequência direta das tensões internacionais é o crescimento constante dos investimentos em defesa. Segundo o relatório anual do SIPRI Military Expenditure Database, os gastos militares globais superaram a marca de 2,4 trilhões de dólares, alcançando patamares históricos. Esse aumento não decorre apenas de motivações ideológicas ou políticas, mas está ligado à percepção crescente de riscos no cenário internacional. Conflitos recentes evidenciaram a importância central de tecnologias como drones militares, sistemas de defesa antiaérea, plataformas C4ISR, sensores avançados e capacidades de guerra eletrônica. Análises publicadas pelo portal Defense News mostram que esses sistemas estão passando por ciclos acelerados de validação em combate e aquisição emergencial por diversos países. Diante desse quadro, o Brasil se depara com uma escolha estratégica que muitas vezes escapa ao debate público. O país deseja continuar apenas como consumidor de tecnologia militar ou pretende assumir um papel mais ativo no desenvolvimento de soluções estratégicas? A resposta está diretamente ligada ao fortalecimento da base industrial de defesa. O setor de defesa brasileiro engloba empresas que atuam em diferentes áreas, desde a aeronáutica até sistemas terrestres, espaciais e navais. Esse ecossistema inclui companhias e centros de pesquisa que desenvolvem tecnologias com aplicações tanto militares quanto civis. Estudos do International Institute for Strategic Studies, ISS, demonstram que países com uma base industrial própria conseguem reduzir suas vulnerabilidades estratégicas em momentos de crise internacional. A política externa brasileira, historicamente, busca manter diálogo com diferentes centros de poder. Essa abordagem visa preservar espaço diplomático e autonomia estratégica. No entanto, quando as tensões envolvem atores como Irã e Israel, sob influência de potências como Estados Unidos e China, o ambiente internacional se torna ainda mais delicado. Nesse contexto, a tecnologia assume um papel geopolítico.
As licenças de exportação se tornam mais rigorosas, as transferências de tecnologia passam por filtros políticos e regulatórios mais complexos, e os processos de conformidade ganham relevância estratégica. Análises da agência Reuters indicam que restrições tecnológicas e controles de exportação se transformaram em ferramentas cada vez mais utilizadas na disputa geopolítica global. É nesse ponto que a discussão sobre soberania tecnológica ganha maior profundidade. Soberania não implica isolamento econômico ou recusa à cooperação internacional. Na prática, significa possuir capacidade técnica interna suficiente para minimizar vulnerabilidades críticas. Isso envolve contar com engenharia qualificada, domínio de tecnologias estratégicas, infraestrutura produtiva avançada e cadeias de fornecedores nacionais. Cada conflito moderno reforça uma conclusão compartilhada por analistas estratégicos. A dependência excessiva em setores essenciais pode se converter em uma fragilidade nacional. A base industrial de defesa brasileira não deve ser vista apenas como um segmento econômico. Ela faz parte da infraestrutura estratégica do país. Esse setor gera empregos de alta qualificação, impulsiona a inovação tecnológica e desenvolve soluções com aplicação dual, tanto militar quanto civil. Além disso, fortalece a presença internacional do Brasil em mercados de alta tecnologia. Relatórios do Ministério da Defesa apontam que o desenvolvimento da indústria de defesa contribui para a autonomia tecnológica e para o fortalecimento da capacidade estratégica nacional. Um aspecto central nesse debate é o papel da engenharia nacional e das empresas do setor. Construir soberania tecnológica exige esforço contínuo. Isso inclui investir na formação de engenheiros, ampliar programas de pesquisa e desenvolvimento, dominar tecnologias críticas, buscar certificações internacionais e fortalecer as cadeias de fornecedores nacionais. Mais do que simplesmente integrar sistemas, o desafio é desenvolver capacidades próprias. Desenvolver capacidade própria em todas as etapas de um projeto, desde a concepção até a validação e evolução de plataformas complexas, é um passo fundamental para consolidar a soberania tecnológica. Em um contexto geopolítico cada vez mais imprevisível, cada competência técnica dominada internamente representa uma redução significativa de riscos estratégicos. A formação de engenheiros qualificados, por exemplo, não se limita a suprir demandas imediatas. Ela amplia a autonomia do país em decisões críticas, permitindo que escolhas sejam pautadas por interesses nacionais, e não por dependências externas. Programas bem estruturados, com planejamento de longo prazo, são essenciais para posicionar o Brasil de forma mais assertiva no cenário internacional. A instabilidade global não é uma ameaça passageira, mas uma realidade que exige respostas coordenadas. Nesse sentido, a defesa deixa de ser um mero item de orçamento público para se tornar um pilar estratégico, um mecanismo de garantia de autonomia e, simultaneamente, um vetor de inovação e desenvolvimento tecnológico. Embora o país não esteja no epicentro de conflitos como os do Oriente Médio, as repercussões sistêmicas desses eventos já se fazem sentir. A questão, portanto, não é se a base industrial de defesa será afetada, pois ela já está inserida nesse novo contexto. O ponto central é outro. O Brasil está adotando políticas industriais, investimentos em tecnologia e um planejamento estratégico à altura dos desafios de um mundo mais competitivo, fragmentado e sensível a avanços tecnológicos. Transformar a instabilidade internacional em oportunidade de fortalecimento estrutural exige mais do que boas intenções. Requer visão de futuro, consistência nas ações e a capacidade de antecipar cenários. É justamente essa capacidade de resposta que diferencia nações e consolida setores estratégicos como protagonistas no cenário global.